qual é a melhor maneira para a mulher se preparar para o parto? Porque assim, o parto é uma bomba no corpo, né? A mulher modifica, tem uma série de mudanças hormonais, tem uma série de questões ali, né, que o corpo se prepara para esse momento. Sim. Como é que a mulher o que ela tem que fazer para que esse processo seja o menos doloroso e o menos agressivo para o corpo da mulher? No sentido dele recuperar mais rápido também, né? De tudo que acontece, assim. Eu vou te falar dentro da medicina que eu trabalho. Tá? Eu trabalho com o Ayurveda. O que é o Ayurveda? O Ayurveda ele é uma medicina... O Ayurveda? O que é o Ayurveda? Ele é uma medicina, né, tradicional da Índia. Né? Ayur significa vida e Veda significa conhecimento. Então, na Índia existem os hospitais alopáticos que trabalham com a medicina tradicional e existem os hospitais ayurvédicos. Então, a Ayurveda é uma ciência médica que se originou na Índia. Então, é um tipo de medicina que na Índia é mais tradicional, mais ancestral, que trabalha com os elementos da natureza. Tem medicamentos, tem remédios ayurvédicos que são feitos à base de plantas, de fitoterápicos. A base dessa medicina, ela vem de um conhecimento que foi recebido pelos sábios, né? Então, os rishis, que eram grandes sábios, observando a natureza, eles viram que os elementos da natureza influenciavam na nossa saúde. E que dependendo de onde aqueles povos moravam, se era um lugar mais quente, se era um lugar mais frio, se era um lugar que ventava mais, se era mais úmido, diferentes tipos de doenças e desequilíbrios apareciam nas pessoas. Então, eles faziam eles fizeram, né, uma integração entre a influência desses ciclos nos nossos ciclos internos. Então, nós, como seres humanos, somos compostos de fogo, de terra, de água, de ar, e o equilíbrio desses elementos é o que leva à nossa saúde. Então, quando a gente nasce, a gente recebe esses elementos do nosso pai e da nossa mãe, isso forma a nossa constituição. Então, o Ayurveda, o terapeuta, o médico, ele vai buscar diagnosticar a constituição daquela pessoa, quais são os elementos que compõem aquela pessoa, entender o estilo de vida dela. Então, assim, para mim não importa se ela come um carboidrato, uma proteína, eu quero saber se aquele alimento dela é frio, é quente, se ele é mais de terra, se ele tem mais água, e todo o desequilíbrio, né, a partir do momento que o teu corpo não funciona da maneira que ele deveria funcionar, eu entender de que forma eu equilibro isso com os mesmos elementos da natureza. Então, os remédios são naturais, as massagens, os óleos, as desintoxicações. Então, uma das especializações que eu fiz na Índia, eu morei num hospital durante 3 meses na Índia, acompanhando com médicos ayurvédicos a rotina do hospital. Então, casos sérios tratados, assim, existem questões cirúrgicas também que eram descritas nos textos clássicos, mas muito mais doenças crônicas, assim, né? Doenças que a nossa própria medicina tem um pouco mais de dificuldade de entender, doenças de pele, doenças autoimunes, isso é muito tratado na Índia, né? Então, existem pessoas do mundo inteiro que vão para as clínicas lá para se tratar com o Ayurveda, pessoas que viajam daqui para lá para se tratar. No Brasil, a gente tem um hospital ayurvédico que fica em Minas Gerais, então quem quiser fazer um tratamento pode se internar neste hospital, porque uma das bases é o regime de retiro, de internação, porque tem que te alimentar de uma forma diferente, tu tem remédios que tu tem que tomar, terapias de limpeza. O que é essa limpeza? É tu extrair aquele elemento que está em excesso naquela pessoa. Te dar um exemplo bem simples. Excesso de fogo. Tá? Então, a pessoa tem queimação, gastrite, refluxo, problemas de pele. Isso está aliado ao elemento fogo. Então, para o Ayurveda não importa tanto o nome da doença, importa qual é o elemento que está causando aquele desequilíbrio. No caso da gestante, a gente tem que cuidar muito com o ar. Por que o ar? Porque o ar é o que vai fazer todo o processo de crescimento, de chegada dos nutrientes para o bebê, o processo do parto, né, o expulsivo, a força do expulsivo do parto, tudo está relacionado ao elemento ar. Então, na gestação, cuidar da alimentação, para que o intestino dessa mulher funcione adequadamente, porque ela não resseque o seu intestino, a questão emocional, porque está tudo diretamente relacionado com o elemento ar, né? Para o Ayurveda, o pensamento é a coisa mais rápida que existe, né? Então, as perturbações, as ansiedades, os medos, tudo isso está relacionado com o elemento ar para o Ayurveda, né? Então, eu trabalho com a massagem, que é uma massagem, né, que a gente faz na gestação, com óleos
que são preparados com as plantas tônicas para a mulher. Então, vai dar mais força, vai trazer mais energia, olhar o períneo, né, a região também ali por onde o bebê vai passar. Então, é toda uma preparação ao longo da gestação, principalmente com a alimentação, com o yoga, né? Então, as posturas de yoga, os exercícios de respiração, as meditações, né? Então, eu tenho, sei lá, 40 meditações gravadas, e durante muito tempo eu tinha grupo de meditação com os gestantes. Isso é muito legal, assim, né? Então tem muita coisa que é gostosa de fazer, entendeu? O corpo também com a yoga, né? Isso, aí tu faz os exercícios, né? Então o alongamento, quanto que é importante, né? Às vezes acontece, por exemplo, de chegar perto do parto, o bebê tá sentado, e aí a mulher vai para cesárea porque o bebê não virou, né? Ele não entrou na posição cefálica, né? Também, essa posição também é conhecida como bebê de boas. Bebê de boas, está na rede, a gente fala. Então, às vezes, pode ser uma musculatura que está em desequilíbrio. Tá. Tu entende? Porque ele precisa de um espaço para dar aquela cambalhota, entende? Então, as posturas de yoga, principalmente, elas vão trabalhar. E não só isso, né? Porque o yoga, ele é toda uma conexão, né? De corpo e mente. As mudanças até no equilíbrio da mulher, né? Então, o senso de equilíbrio dela muda completamente, né?